Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos os amados irmãos. Queremos iniciar o nosso estudo para o culto de doutrina da Igreja Presbiteriana do Brasil, na cidade de Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Queremos, antes de fato iniciarmos, pedir aos irmãos que possam se inscrever aqui em nosso canal e também clicar no sininho para receber as notificações quando assim a gente postar novas mensagens. Vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Romanos, capítulo 13, e nós leremos do verso 1 ao verso 7. Romanos, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 7, nos diz o seguinte: Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Vamos orar? Amado Deus, eterno Pai que está nos céus, muito obrigado por esse dia bendito que o Senhor fez e nos deu. Obrigado por tua graça, bondade, misericórdia para com as nossas vidas. Assiste-nos e ajuda-nos a vivermos de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua palavra. Se conosco, ó Deus bendito, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, abençoa-nos e fala aos nossos corações, iluminando os olhos do nosso entendimento, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, o estudo de hoje será sobre o governo civil. Queremos lembrar que estamos estudando Verdades Essenciais da Fé Cristã, o terceiro caderno da editora Cultura Cristã, do autor R.C. Sproul. Atualmente fala-se muito sobre a separação entre igreja e Estado. A igreja é uma coisa, Estado é outra. Originalmente, essa ideia chamou a atenção para duas instituições distintas, ambas criadas e ordenadas por Deus, tendo de prestar contas a Ele e estando debaixo do seu controle. Queremos deixar claro que nós compreendemos desta forma, que a igreja é uma instituição criada e ordenada por Deus e vai prestar contas a Deus. E cremos que o Estado é também uma instituição criada por Deus, ordenada por Deus, e esta instituição, o Estado, o governo, o magistrado civil, as autoridades civis, elas também irão prestar contas a Deus de suas ações. Mesmo aqueles governantes que não acreditam em Deus, que não acreditam que estão debaixo do seu controle, que não creem em Deus, na existência de Deus, mesmo aquelas autoridades ateias, materialistas, que ignoram e detestam a Deus, elas terão que prestar contas a Deus de suas ações. E elas estão debaixo do controle de Deus, mesmo que não aceitem isto, mesmo que não compreendam isto, mesmo que não creiam nisto, elas estão debaixo do governo de Deus. Cada instituição tem suas tarefas distintas para cumprir e nenhuma deve usurpar a esfera de autoridade da outra.
A igreja tem uma tarefa a cumprir e não deve usurpar as tarefas do Estado. O Estado tem seus deveres a cumprir, suas tarefas a cumprir e não deve usurpar as tarefas da igreja. A tarefa da igreja é pregar o evangelho. A tarefa da igreja é administrar os sacramentos, alimentar seus membros, entre outras funções da igreja. Essas não são obrigações do Estado. Então, essas tarefas não pertencem ao Estado. Essas tarefas não competem ao governo civil exercer. Pregar o evangelho, administrar os sacramentos, alimentar os crentes, os cristãos com a palavra de Deus. Não é tarefa dos governos civis, não é tarefa do Estado, é tarefa da igreja. A tarefa do Estado é manter a ordem na sociedade. Manter a ordem na sociedade. Recolher os impostos. Controlar os negócios e a economia. Manter uma defesa militar. Proteger a vida, a propriedade, entre outras coisas. Essas não são obrigações da igreja. São obrigações do Estado. O Estado recebeu o poder da espada, o poder da coesão pela força, o poder da força. E este poder o Estado deve usar de forma sábia, coerente, prudente. A igreja não recebeu o poder da espada. O apóstolo Paulo declara aqui no texto de Romanos, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 4, que já lemos no início, mas vale a pena reler. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Toda autoridade superior nós devemos estar sujeitos, subordinados, obedientes. Porquanto não há autoridade que não proceda de Deus. Não há autoridade que não proceda de Deus. O camarada é vereador. Eu estou sujeito à autoridade do vereador da minha cidade? Sim, ele é uma autoridade. Eu estou sujeito à autoridade do prefeito da minha cidade? Sim, você está sujeito às autoridades constituídas. E aquele soldadinho lá, aquele soldadinho de polícia, não é cabo, não é sargento, é soldadinho só, soldado raso. Eu estou sujeito àquela autoridade policial? Sim, nós estamos sujeitos àquela autoridade policial. O camarada é juiz de direito. Com certeza nós estamos sujeitos à autoridade do juiz de direito. Estamos, portanto, sujeitos a várias autoridades. A professor da sala de aula? Sim, estamos sujeitos ao professor da sala de aula. Mas eu sou universitário. Sim, mas ele é o professor e você deve estar sujeito à autoridade do seu professor universitário, assim como deve estar sujeito ao seu professor do ensino médio, do ensino fundamental e assim por diante. Nós devemos compreender que todas as autoridades foram constituídas por Deus, ordenadas por Deus, estabelecidas por Deus. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Ele é claro aqui. Quem resiste às autoridades está resistindo ao que Deus ordenou, ao que Deus estabeleceu. Se Deus colocou o prefeito fulano como prefeito da cidade, não foi o candidato que eu elegi, não votei nele, eu não quero saber, não vou me subordinar à autoridade daquele prefeito porque eu não votei nele. Não importa se você votou nele ou não, se você votou no governador ou não, se você votou no presidente ou não, ele é o nosso governador, o nosso presidente, o nosso prefeito, e devemos submissão a essas autoridades. Sejam quais forem as autoridades, gostemos delas ou não, nós estamos sujeitos a elas. Também ele diz, e os que resistem às autoridades trarão sobre si mesmos condenação. Ou seja, o policial diz, olha, faça isso, faça aquilo, ou saia desse lugar, vá para aquele outro, você resiste à ordenação do policial. Ele então diz, você está desobedecendo, eu vou lhe prender por desobediência, ou então por desacato. E aí você vai preso por resistir à autoridade que foi constituída por Deus. Você imagina numa audiência diante de um juiz, você vai agir com desrespeito com o juiz?
né? O mínimo é ele lhe dar uma multa, o mínimo. Ou então mandar prender mesmo. Olha, tira esse cabra daqui e manda ele para outro canto. Leva ele lá para cadeia, passar uma noite lá na cadeia preso, pela falta de respeito para com o magistrado. Então a gente precisa compreender que, de fato, se resistimos às autoridades, podemos sim ficar sujeitos à sua condenação. Porque os magistrados não são para temor, não é para a gente ter medo das autoridades, quando se faz o bem. Então, se você vive a vida cristã, se você vive o evangelho, se você vive a palavra de Deus, se você faz o que é certo, honesto, bom, em favor do próximo e de todos, e do coletivo, do individual e do coletivo, se você faz o que é bom, então não tem por que temer as autoridades. Mas, como ele diz, mas se você faz o mal, sim, aí você tem que ter medo mesmo, porque não é à toa, não é sem propósito que a autoridade traz a espada. Ele diz, faze o bem e terás louvor da autoridade, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Então, as autoridades, elas devem manter a ordem social. E, portanto, as autoridades devem ir contra os criminosos e contra os bandidos. E isso deve gerar em mim segurança e ficarmos felizes com as autoridades. Quando estamos andando numa rua à noite ou em qualquer outro momento, mas a rua parece meio deserta, mas você avista um policial ou alguns policiais, você fica mais seguro. Puxa, tem polícia ali, o bandido não vai se meter a besta comigo aqui agora. Então, porque tem uns 2 ou 3 policiais andando, fazendo ronda aqui na rua. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e você vai ter louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. As autoridades devem proteger o cidadão de bem e as autoridades devem prender e aplicar a devida pena aos crimes dos criminosos, dos marginais, dos homens maus, dos perversos. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Então, a justiça, ela traz a espada. Os magistrados civis, as autoridades, têm o mecanismo da coerção, de exercer a pressão coercitiva da penalidade, do julgamento, de promover punições, promover restrições de liberdade e de multas, e desta maneira restringir o mal praticado pelos criminosos. Deveria ser assim, sempre, em todo canto. Deveria ser assim. Quando os magistrados não fazem isto, eles estão falhando diante de Deus e vão prestar contas a Deus, porque não exerceram a justiça, não exerceram o poder que tinham em suas mãos, não exerceram a espada como deveriam fazer, e Deus vai pedir contas disso. Quando os juízes em nosso país ou em qualquer outro país se apresentarem diante de Deus, Deus vai julgá-los pela sua lei, a palavra de Deus, mas Deus também vai julgar a estes homens investidos de autoridade de acordo com as competências que eles tinham em suas mãos, a autoridade que eles tinham em suas mãos, a lei que os dirigia como juízes, como magistrados, como governantes. Olha, você tinha esta lei aqui para usar a teu favor para o bem do próximo, para o bem do inocente, mas você, ao invés de usar esta lei para defender o inocente, você usou esta lei para prejudicar o inocente, o homem bom, o honesto. Então, Deus vai usar a sua lei e vai usar também as nossas leis para julgar os homens, e especialmente os juízes, sejam juízes estaduais, federais, dos tribunais superiores, todos irão comparecer diante de Deus e vão prestar contas da maneira como usaram a sua função, os seus cargos. Cada pessoa investida de autoridade, investida de algum poder, prestará contas a Deus. E isso deve trazer ao nosso coração, em certa medida, trazer alegria e trazer esperança ao nosso coração. Sabermos que, ainda que existam decisões injustas das nossas justiças, nós saberemos que Deus vai julgar a todos, inclusive os juízes que julgam,
e eles receberão a medida certa do juízo de Deus pelas ações injustas praticadas pelos juízes, por ações contrárias à decência, por ações contrárias à moral, por ações contrárias ao que é bom, por ações contrárias ao que é justo diante de Deus e dos homens. Eles vão prestar contas também. De acordo com o apóstolo Paulo, o governo civil ele é autorizado por Deus. Então, o governo civil é autorizado por Deus. Quando um governante civil é investido de poder, num certo sentido, ele também é ordenado como ministro de Deus. Num certo sentido, como Paulo diz aqui, que esta pessoa, quem se opõe à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Então foi Deus que ordenou as pessoas que estão investidas de autoridade. Sendo assim, essas pessoas, em certo sentido, elas que estão investidas de poder, elas estão ordenadas como ministros, servos de Deus, para exercer aquela função, seja por 4 anos, como vereadores, prefeitos, governadores, deputados estaduais e federais e presidentes, como também as outras funções, as outras autoridades que existem no mundo. Seu governo não é independente de Deus. Então, essas pessoas que exercem esses governos, eles não estão independentes de Deus. Mesmo aqueles, digo de novo, mesmo aqueles que são ateus, mesmo aqueles que não reconhecem o verdadeiro Deus, mesmo estes estão debaixo do governo de Deus, estão debaixo da administração de Deus, do controle do governo, da soberania divina, e eles não exercem as suas funções independentes de Deus, como se eles não precisassem de Deus ou não dependessem de Deus. Muitos agem desta maneira e vão prestar contas a Deus das suas arbitrariedades e também da sua incredulidade. Vão prestar contas a Deus das suas ações. E a nossa confissão de fé do Westminster, ela nos diz o seguinte: Deus, o Supremo, o Senhor Supremo e Rei de todo o mundo, para a sua própria glória e para o bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis. Então, a nossa confissão de fé, os nossos irmãos, cerca de 121 pastores, teólogos reformados, no século XVII, 1640 e alguma coisa, 1643 a 46, por ali, eles pensaram e escreveram a confissão de fé do Westminster. E em um dos seus parágrafos ele diz isso que estamos lendo aqui: Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo o mundo, para a sua própria glória e para o bem público, ou seja, para a glória de Deus e para o bem comum de toda a sociedade, constituiu sobre o povo magistrados civis, governo civis, que não é o governo eclesiástico, o governo civil. A ele, a Deus, sujeitos. Mesmo que o homem não acredite em Deus, eles estão subordinados a Deus. Mesmo que sejam ateus, eles estão subordinados a Deus. Mesmo que não acreditem na palavra de Deus, na Bíblia, estão subordinados a Deus. Mas eles não acreditam nisso, que estão subordinados a Deus. Eles fazem o que bem querem da vida, mas estão subordinados a Deus. Crendo ou não crendo, eles estão debaixo do governo de Deus. E a gente precisa ter esta consciência. Sim, aqueles governantes que sobem à altura do governo e são autoritários, e são ditadores, e são cruéis com a população ou com ou outros povos, eles estão debaixo do governo de Deus. Mesmo que não acreditem em Deus, não aceitem a Deus, não se submetam a Ele no sentido de conscientemente obedecer a Deus, mas Deus os governa, Deus os controla e eles irão prestar contas de suas ações diante de Deus. Saddam Hussein, Hitler, Bolsonaro, Dilma, Lula, Fernando Henrique, Sarney, Collor e todos os outros governos do nosso país do passado e os que serão no futuro e dos outros presidentes de todas as outras nações, os reis, os imperadores, os ditadores de todo o mundo,
os governos islâmicos, os governos comunistas, os governos democráticos, de todo mundo, onde quer que se encontrem, todos prestarão contas a Deus por suas ações. Todos prestarão contas ao Senhor. E estão subordinados a Ele, a Deus, acreditando nele ou não. Os magistrados civis não podem tomar sobre si a administração da palavra de Deus e dos sacramentos ou o poder das chaves do reino dos céus. A administração civil, o magistrado civil, o governo civil o Estado não deve assumir as ações da igreja, as tarefas da igreja. Não cabe a eles. Não cabe a eles, de modo algum, interferir em matéria de fé. Não cabe a juiz, não cabe ao Supremo Tribunal Federal, não cabe ao STJ, não cabe ao Congresso Nacional, não cabe à Câmara dos Deputados, não cabe ao Senado Federal, não cabe ao presidente definir absolutamente nada de matéria de fé, de igreja nenhuma, de religião nenhuma. Não compete a eles. Não é deles essa tarefa. Não pertence a eles. Em nossos dias, o conceito de separação entre igreja e Estado tem sido amplamente reinterpretado, de maneira até equivocada, mal interpretado, para significar a separação entre o Estado e Deus. Olha, a igreja está separada do Estado. O Estado é laico, como se o Estado é laico, as pessoas do Estado, tanto os que fazem parte do Estado, dos governos, os seres humanos que fazem parte da nação e que trabalham no Estado, não tivessem uma crença, não tivessem uma religião, não pudessem ter uma religião e não pudessem expressar a sua fé. Também essa ideia traz a ideia de que Deus e o Estado devem estar separados e nada que diz respeito à fé, nada que diz respeito a Deus deve interferir no Estado, ou o Estado não pode fazer nada para proteger de repente uma religião ou proteger a ideia de Deus. A gente precisa ter cuidado com isso. Cada vez mais o governo civil busca sair debaixo do governo de Deus, buscando autoridade e poder autônomos. Então, quando os homens dizem que o Estado é laico, é porque eles querem que o Estado fique livre de Deus, fique livre do poder de Deus, do controle de Deus, da influência de Deus sobre si mesmos, para que pratiquem o que quiserem sem pensar em dar contas a Deus. Mas mesmo que os homens não creiam em Deus, os que fazem parte do governo não creiam em Deus, e que um governo diga, não, nós somos um governo ateu, um Estado ateu, e não queremos que ninguém em nosso país, em nossa nação, seja crente, todo mundo aqui tem que ser ateu, se tem que adorar alguma coisa, tem que adorar o nosso partido. Você sabe, né? Existem vários assim. E aí, mesmo que as pessoas façam isto, digam isto, os governantes pratiquem isto, eles darão contas de suas ações diante de Deus. Mas a igreja, entretanto, não está tentando ocupar o lugar do Estado, porque quando a igreja clama e alerta contra essa ideia da liberdade, da autonomia do Estado de Deus, ela é criticada, acusada de estar se infiltrando, se misturando, interferindo nos assuntos do governo. A igreja não está tentando ocupar o lugar do Estado. Ao contrário, ela se pronuncia de forma crítica profética. A igreja está clamando ao Estado para ser aquilo que ele foi designado por Deus para ser e permitir que ele governe. A igreja quer que o Estado seja o que Deus ordenou que ele seja e que ele governe de acordo com o que Deus planejou para ele governar. E não queira o Estado fazer ou assumir uma função que ele não tem. Existe um sentido no qual o Evangelho é inegavelmente político. Ele declara que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele se senta no trono da autoridade suprema. Jesus de Nazaré está sentado no trono da autoridade suprema. Todos os magistrados inferiores devem prestar contas a ele sobre como estão exercendo a autoridade que receberam do Rei dos Reis, o Senhor Jesus. Mesmo, digo de novo,
que os homens não creiam em Deus, eles prestarão contas diante do trono do Senhor Jesus Cristo. O magistrado civil recebe o poder da espada. O Estado é autorizado a usar força para assegurar a justiça e para defender suas fronteiras. Assegurar a justiça e defender suas fronteiras. Por isso, o Estado não governa por meio de sugestões. O Estado governa por meio de leis, por meio da lei, a qual é aplicada por meio da coerção legal. Se você não cumprir a lei, você vai pagar multa, você vai pagar cesta básica, você vai ser preso por 1 ano, por 2, por 5, por 30, você vai ser preso. Então, o Estado ele não governa por sugestões, ele governa por meio de leis e por meio da coerção, da força, sim, da espada, da justiça. Ou você cumpre as suas obrigações, ou você será penalizado, ou você será castigado, ou você será, de fato, preso. E a gente precisa compreender isto, que o nosso país ele é fraco em aplicar a lei. Existem milhares de leis no Brasil, mas ele é fraco em exercer a justiça e em praticar a lei, por isso aplicar a lei, aplicar a justiça, por isso que temos essa sensação, essa percepção constante de impunidade, porque quem tem recursos financeiros, pecuniários, acaba recorrendo indefinidamente até chegar lá na quinta instância, na quarta instância, e ainda assim, quando chega lá, muitas vezes já prescreveu o crime do condenado, do criminoso, por causa da morosidade da nossa justiça. Mas quem rouba uma galinha e não tem como defender-se, sim, infelizmente acaba não tendo habeas corpus nenhum por ninguém. A pessoa simplesmente vai presa e fica lá morfando. O tempo que passa lá já deveria ter pago o roubo que cometeu, mas infelizmente acaba passando mais do que o necessário. Nossa justiça é terrível. O magistrado civil, ele recebe, portanto, de Deus o poder da espada. Embora o governo, com o poder da espada que tem nas mãos, seja autorizado a executar punições capitais, ou seja, pena de morte, aqui no Brasil a nossa Constituição não permite, infelizmente. E declarar guerras justas sempre terá de prestar contas a Deus pelo uso que faz da espada. A nossa Constituição Federal só permite pena de morte em caso de guerra e para traidores da pátria, especialmente pessoas ligadas às Forças Armadas. Mas nem pena, nem prisão perpétua nós temos em nosso país. Então as nossas leis são frouxas e elas acabam apenas penalizando quem não tem recurso nenhum para se defender. A Bíblia insiste em que os cristãos sejam modelos de obediência às leis civis sempre que possível. Então, sempre que possível, devemos ser obedientes às leis civis de nosso país. Nós honramos ao Senhor Jesus orando por aqueles que estão em posições de autoridade sobre nós e sendo submissos e obedientes ao governo civil. E nós cristãos somos assim. Oramos frequentemente pelos nossos governantes, prefeito da cidade, vereadores, policiais, juízes, promotores, e por aí vai. Oramos pelo governador, oramos pelo presidente, oramos pelos seus ministros, oramos pelos juízes de nosso país. Temos de obedecer aos magistrados, temos de nos esforçar ao máximo, em nossa obediência às leis civis. Temos que fazer isto. Temos de obedecer aos magistrados, às autoridades civis, a menos que nos ordenem fazer algo que Deus proíba. Se eles ordenarem alguma coisa que Deus proíba, nós estamos livres para não obedecê-los. Ou que nos impeçam de fazer o que Deus ordena. Então, se as autoridades impedirem a nós de fazermos o que Deus ordena para fazer, então nós devemos desobedecer ao governo civil. Ou se eles ordenarem alguma coisa que Deus proíbe que façamos. Então Deus diz não e eles dizem façam isto, mas Deus diz não. Então a gente deve desobedecer às autoridades civis. Em ambos os casos, somente podemos, como devemos desobedecer às autoridades se elas estiverem em desacordo, em desobediência a Deus. Nós só somos ordenados pela palavra de Deus a desobedecer às autoridades civis se estas forem desobedientes a Deus.
Se nos ordenarem a fazer algo que Deus proíbe, ou se nos proibirem a fazer algo que Deus ordena que façamos. Que o Senhor, nosso Deus, use de graça e misericórdia para conosco e nos ajude na aplicação da sua palavra às nossas vidas e corações, em nome de Jesus, nosso Senhor. Vamos orar? Amado Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus, abençoa-nos, dá-nos graça para sermos obedientes às autoridades que o Senhor constituiu. Dá-nos discernimento para assim procedermos. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão, as consolações do Santo Espírito sejam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus os abençoe.